No século XXI, uma economia de mercado moderna é também uma economia limpa. O Manifesto por uma Retomada Econômica com Respeito ao Meio Ambiente reuniu ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central com agenda de convergência, incluindo muitos liberais. O ministro da Defesa quer enquadrar Gilmar Mendes na Lei de Segurança Nacional. Hoje é o prazo final para a sanção do novo marco legal de saneamento básico e nós completamos 2 meses enfrentando a pandemia sem ministros da saúde. Hoje com comentários de Pécio Arida, Armínio Fraga, Ilan Goldfan, Joaquim Levy, Marcílio Marques Moreira, Rubens Recupero e Irapuan Santana e apresentando o Líder Livres, Naone Garcia, veja agora o Livres Notícia. Um grupo de ex-ministros da Fazenda e ex-presidente do Banco Central lançou nesta terça o Manifesto Convergência pelo Brasil, onde defendem a importância de uma agenda de sustentabilidade ambiental na retomada econômica após a pandemia da Covid-19. O manifesto propõe uma convergência ideológica, mas possui entre seus signatários diversos liberais com grandes serviços prestados ao país. Um time de muito peso. Tem entre eles Armínio Fraga, Eduardo Guardia, Henrique Meirelles, Ilan Goldfan, Joaquim Levy, Maílson da Nóbrega, Marcílio Marques Moreira, Pedro Malan e Rubens Recupero, além do conselheiro acadêmico do Livres, um dos formuladores do Plano Real, Pécio Arida. Nós vamos ver alguns trechos da entrevista coletiva que eles concederam ontem, mas acho que é importante também destacar que uma economia de mercado moderna, erguida sob bases liberais, precisa estar comprometida com a sustentabilidade de longo prazo, preservando a liberdade individual não apenas no presente, mas também para as próximas gerações. Vamos começar vendo o comentário de Pécio Arida. A consciência de que o mundo é interligado, e o Covid é um exemplo claro, né? É um problema de saúde, sim, para cada um de nós, para cada país, mas em escala global. O meio ambiente é o mesmo. É um problema em escala global. Todos nós temos que fazer a nossa parte. O compromisso com a sustentabilidade também é importante para a inserção do Brasil no mundo globalizado. Para entender um dos aspectos da urgência dessa agenda, vamos ouvir o embaixador Rubens Recupero. O mundo está caminhando nessa direção. A União Europeia já tomou uma decisão de fixar uma data, que é 2050, para carbono zero na economia, né? Isso já não é mais uma utopia, né? Na Alemanha já houve fábricas da Volkswagen que comemoraram a cessação da produção de automóveis com motores a explosão. Já começam a fabricar apenas automóveis elétricos. E se o Brasil não se preparar para isso, nós vamos repetir a nossa história, que nós sempre chegamos atrasados, né, aos grandes ciclos das revoluções industriais. Eu vejo isso como uma ameaça real no momento, porque a gente já está percebendo que a indústria automobilística no Brasil começou um lobby intenso para adiar a entrada em vigor no Brasil de padrões mais rigorosos, tanto de poluição como de eficácia no uso dos combustíveis e na transição para uma economia de baixo carbono. Eles alegam, como sempre se faz, os problemas brasileiros de competitividade, de crise, mas isso tende a criar um círculo vicioso, até em termos de protecionismo comercial, porque é óbvio que o que eles têm em mente, entre outras coisas, é poder importar o equipamento que vai ser colocado em desuso na Europa e no Japão, na Coreia do Sul e em outros lugares. Nós não podemos continuar a importar ferro velho. Nós vamos fabricar carroças, enquanto outros países estiverem num outro ciclo, e aí, para proteger as carroças, nós vamos ter que continuar a ter economia fechada. Então, é um ciclo vicioso, né? A competitividade nunca vai ser alcançada, nunca nós vamos ter uma abertura comercial, se nós formos adiando continuamente a incorporação das tecnologias de vanguarda, que são essas de baixo carbono. Nós temos uma janela de 6 meses, porque nesses 6 meses
vão ser tomadas decisões que vão nos hipotecar por 20, 30 anos. Por exemplo, o país que sair da crise decidindo a construir mais usinas de eletricidade através do carvão, ele vai fazer um investimento que, para amortizar, vai demorar 20, 30 anos. Então, tem que ser agora a decisão para evitar esse erro. O compromisso ambiental é essencial também para atrair investimentos internacionais. Sobre isso, vamos ver a análise do ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Hoje, que vocês têm visto no mundo, os investimentos não estão mais independentes de como são feitos esses investimentos. Então, nós tivemos recentemente vários investidores do norte da Europa condicionando o seu investimento ao dinheiro ser utilizado de forma responsável, de forma sustentável, ligando para o meio ambiente. E o investimento, obviamente, vai afetar o nosso crescimento no médio e longo prazo. Quem também destacou a importância da sustentabilidade para atrair investimentos foi outro ex-presidente do Banco Central, grande parceiro do Livres, Armínio Fraga. Tão importante quanto o impacto global seria o impacto para nós. E tanto o impacto negativo, o impacto devastador, potencialmente no setor mais produtivo da nossa economia, que é o agronegócio, um impacto devastador na nossa qualidade de vida, olhando a coisa além da Amazônia, que já não é pouco. Então, assim, isso é uma espécie de um teatro do absurdo, porque, ao contrário de situações em que o Brasil, países negociam cedendo para obter vantagens, agora é soma-soma. Quer dizer, ao agir nessa área, nós vamos melhorar a nossa posição perante o mundo, atrair investimentos, inclusive de melhor qualidade, mas nós vamos cuidar melhor de nós mesmos. Impedir a escalada do desmatamento também é essencial para o setor mais promissor da economia brasileira, o agronegócio. Quem vai explicar para a gente é uma das maiores referências vivas do pensamento liberal no Brasil, o ex-ministro Marcílio Marques Moreira. Isso é imprescindível para nós mesmos. Caso isso não ocorra, quem vai sofrer mais é a própria agricultura brasileira, já que é das florestas da Amazônia que vem a chuva que irriga a nossa agricultura, e também porque os nossos parceiros públicos e privados, países e empresas, cada vez mais têm o tema meio ambiente, preservação da natureza, baixo nível de carbono na economia, como uma prioridade, e tem toda a centralidade e é indispensável. Outro ponto importante para o avanço da agenda ambiental no Brasil é o fim dos subsídios estatais para indústrias poluentes e combustíveis fósseis, como é o caso, por exemplo, da Petrobras. Veja a explicação do ex-ministro Joaquim Levy. É um grande avanço se não tiver subsídios para setores que afetem, quer seja as emissões e, portanto, ter impacto climático, quanto também biodiversidade. A gente tem grandes vantagens no país de capacidade de ter uma economia limpa. Se não fosse pelo desmatamento, hoje em dia a nossa pegada de carbono como país seria muito baixa, muito competitiva, e a gente tem que continuar trabalhando nisso. Armínio Fraga também chamou a atenção para esse problema. As pessoas reagem a incentivos. Então, se os incentivos forem desenhados para, de um lado, evitar o uso de combustíveis fósseis, e do outro, para estimular pesquisa e experimentos e tecnologias novas do outro, eu acho que nós vamos ter um salto de qualidade, não só no investimento externo, tem no investimento interno, que está paralisado. Acho que as pessoas também não se dão conta. Além de toda a necessidade da agenda ambiental, ela também pode ser uma oportunidade para a nossa economia. Esse foi o destaque do nosso conselheiro acadêmico, Pércio Arida. Eu noto que aqui duas grandes oportunidades. Primeiro, o barateamento das energias não poluentes. Antes elas tinham um custo econômico.
Alguém poderia argumentar bem, não poluir é uma prerrogativa de países já ricos, né? Não é verdade mais. As tecnologias não poluentes são competitivas. O segundo aspecto é que o Brasil tem que sair da posição que está hoje, que é na contramão do mundo, para uma posição de liderança do mundo em matéria verde. O Brasil tem a Amazônia para preservar, muitos países já não têm mais suas florestas para preservar, o Brasil tem. É uma enorme contribuição à humanidade que o Brasil pode fazer. O Brasil tem energia hídrica, tem capacidade de gerar energia solar, e o Brasil tem uma enorme capacidade de gerar energia eólica. O Brasil tem que sair da posição que está hoje para uma posição de liderança, como o exemplo de país voltado para o meio ambiente e de administração responsável de seus recursos naturais. Volta a esquentar a tensão institucional entre o Poder Executivo e o STF. Ontem, o Ministério da Defesa enviou uma representação à Procuradoria-Geral da República contra uma declaração do ministro Gilmar Mendes que ligou o Exército a um genocídio em razão das mortes por coronavírus no Brasil. A representação usa como argumentos artigos da Lei de Segurança Nacional e do Código Penal Militar. Quem vai comentar pra gente é o consultor jurídico do Livres, Irapuan Santana. Existe a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal julgar crimes cometidos pelos seus próprios membros, né, pelos seus próprios ministros. Isso está lá no artigo 102 da nossa Constituição. O que vai acontecer agora é que a PGR vai analisar essa notícia desse fato e, a partir daí, verificar como é o melhor jeito de se interpretar esse ato. Se seria uma questão de uma figura de linguagem, a partir da liberdade de expressão, ou se de fato existe ali uma intenção real, né, de colocar o Exército contra as instituições democráticas ou colocar o Exército como um coautor ali de um alegado genocídio, né? Vamos esperar aí para ver o que o doutor Augusto Aras vai fazer com relação a isso. E no meio de toda essa confusão entre militares e STF, vale lembrar o seguinte: hoje nós estamos completando 2 meses enfrentando a maior pandemia do século, sem contar sequer com o ministro da Saúde. Se você acompanha o nosso trabalho, sabe o quanto o Livres se empenhou desde o ano passado pela aprovação do novo Marco Legal de Saneamento Básico, já aprovado no Congresso. Hoje chega ao fim o prazo para a sanção do novo Marco Legal pelo presidente Jair Bolsonaro. Sinceramente, é surreal que Bolsonaro tenha postergado a sanção de um assunto tão importante para o país até o limite máximo. A pergunta inevitável é: por que tanta demora? O medo é que a resposta nos surpreenda com algum veto esdrúxulo imposto pelo presidente ao novo marco legal, o que, vale explicar, levaria o tema mais uma vez para o Congresso Nacional, o que vai atrasar a consolidação aí desse novo marco para poder começar a atrair investimentos. A gente vai acompanhar e torcer para que tenhamos o capítulo final dessa novela, cujo grande objetivo é tirar metade do país do esgoto e resolver um problema que muitos países resolveram desde o século XIX, mas continua nos envergonhando até hoje, em pleno século XXI. E agora vamos conhecer Naone Garcia, líder Livres em Vitória, no Espírito Santo. Sou formado em Economia e mestre em Administração, ambos pela Universidade Federal do Espírito Santo. Durante todo o tempo que eu estive na universidade, fui muito engajado no movimento Empresa Júnior, chegando a ser diretor da Confederação Brasileira. Profissionalmente, atuo com consultoria há mais de 10 anos e queria dizer que é uma honra, um prazer e uma grande responsabilidade fazer parte de um movimento que defende a liberdade por inteiro. Esse foi o Livres Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. O Livres Notícia, como você sabe, segunda a sexta-feira traz sempre para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.